Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia da reformulação de uma das maiores franquias de jogos de survival horror. Hoje é dia de Resident Evil 7 Biohazard. O jogo foi lançado em 2017 para PC, PlayStation 4 e Xbox One, e essa é a versão que vai ser jogada aqui, a do Xbox One através do Game Pass. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é contar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco é a história principal, sem nada muito extra. Mas para Resident Evil 7, existem duas DLCs que são importantes para fechar pontas soltas do enredo que vão ser abordadas aqui também. Mesmo esse sendo o sétimo jogo da franquia principal, você não precisa saber basicamente nada do que veio antes. Mas se você quiser entender um pouco mais, eu já fiz um vídeo apresentando Resident Evil há algum tempo, explicando mais sobre o universo do jogo e sobre toda a franquia. Aí sim, dando mais detalhes. Então se você quiser ter esse conhecimento maior, o link para esse vídeo tá aqui na descrição. E as cenas do game aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar a saudade. E por isso vai ter vários cortes. Mas se você quiser acompanhar o gameplay completo dos próximos jogos que vão virar vídeo aqui, eu tô fazendo isso ao vivo lá na Twitch. Então me segue por lá, o nome também é Nerd All Stars. Então com tudo explicado, agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com um vídeo de uma mulher toda alegre, mandando um oi e um eu te amo pro seu marido. Ela tá numa viagem a trabalho, aparentemente como babá, e ela espera que logo isso termine, mas ela nunca mais voltou. Esse vídeo foi feito em 2014. A mulher é Mia Winters e o seu marido é Ethan Winters. Acontece que um tempo depois disso ter sido gravado, Mia grava outro vídeo pro seu marido dizendo que ela mentiu, mas ela não tem tempo para dizer muita coisa. A única coisa é que caso ele veja isso, para que ele fique longe. Stay away. O ano agora é 2017. 3 anos depois do desaparecimento de Mia, e Ethan recebeu um e-mail com um vídeo dela dizendo para que ele vá buscá-la. Ela estava na cidade de Dulvey, no estado da Louisiana, mais precisamente na fazenda da família Baker. Espantado por aquele contato 3 anos depois do seu desaparecimento, Ethan vai sozinho de carro até lá no lugar indicado pela sua esposa perdida. Ethan chega no fim da tarde pelos arredores da fazenda Baker e vê os portões trancados e o local aparentemente abandonado. Então ele tenta dar a volta na propriedade. Por ali existia uma espécie de van abandonada com alguns itens de gravação, mas Ethan ignora. Então ele continua avançando, passando por uma espécie de pântano e até por pedaços e peles de animais amarrados numa estrutura. E de longe, Ethan vê um homem andando por aquela propriedade. Ethan segue em frente até chegar próximo da casa de hóspedes. E ali, numa fogueira há pouco tempo apagada, ele encontra a bolsa e os documentos de Mia. A sua esposa realmente estava ou esteve por ali. Então ele precisava continuar. Ethan entra na casa toda abandonada e destruída, sem energia elétrica, e só com uma lanterna ele avança. A casa tinha comida velha, cheia de vermes, sujeira por todo lado, mas existiam fotos de pessoas que viviam ou viveram por ali. Eram os Bakers. Investigando mais, Ethan encontra uma fita VHS perdida, e na sala de estar ele encontra um videocassete. Assim, ele vê do que se trata aquilo. Se tratava de uma gravação de alguns jovens produtores de uma websérie, um programa chamado Sewer Gators, que visitava lugares assustadores. Era deles a van abandonada que Ethan encontrou antes.
Eles estavam ali porque a fazenda estava abandonada e a família estava desaparecida há 3 anos. Mas o problema é que eles não sabiam o que de fato acontecia ali. Quando eles entram, um deles, Andrew, simplesmente desaparece. E quando os outros dois, Clancy e Pete, o procuram, eles o encontram no porão onde Andrew estava de costas. E quando Clancy o vira, ele o vê morto. Nesse momento, um homem surge na sua direção e assim a gravação termina. Aquelas pessoas estiveram ali onde Ethan estava agora. Então ele segue pelo mesmo porão e encontra o corpo de Andrew já deteriorado. O lugar parecia um calabouço bizarro, mas Ethan estava disposto a continuar, até que a sua busca é recompensada. Ele encontra uma cela e ali dentro encontra Mia. A sua esposa estava viva. Usando um cortador, ele a libera daquele lugar, mas quando Mia desperta e vê Ethan, ela não fica nada feliz. Ethan não deveria estar ali. E mesmo ele dizendo que recebeu um vídeo dela para que fosse buscá-la, Mia diz que não mandou nada. Ou ela não sabe direito, na verdade. A cabeça dela estava confusa. Ela nem tinha noção que estava ali por 3 anos. Eles precisam sair daquele lugar o mais rápido possível. Não tinha tempo de explicar o que estava acontecendo ou o que houve nesse tempo desaparecida. E Mia diz que eles devem sair antes que o pai os encontre. Ethan segue Mia tentando chegar até a área principal da casa de hóspedes, mas ela fica abalada quando chega num dos cômodos onde jurava que tinha uma porta antes. Ethan a deixa ali e vai dar uma olhada por outros caminhos, mas quando ele volta, Mia não estava mais lá. Ele então segue e entra na casa de fato, primeiro se certificando que estava tudo seguro. Só que a ameaça estava mais perto do que ele imaginava. Quando Ethan volta, ele é encontrado por Mia, mas ela estava diferente. Mia parecia possuída e totalmente violenta, ela ataca Ethan. Ethan tenta fugir, mas Mia continua indo pra cima dele naquele estado com uma força sobre-humana inclusive. E enquanto Ethan tentava se defender de golpes de faca, a sua esposa parece ter um pequeno lapso de consciência, dizendo que consegue ouvi-la na sua cabeça. Mas logo em seguida, ela volta para sua loucura e o ataca mais uma vez. Ethan tenta se defender com um pequeno machado que encontra, até que aparentemente ele mata sua esposa. Ethan fica abalado, mas sem tempo para pensar no que acabou de acontecer, o telefone da casa toca. Ele atende e uma voz feminina diz que ele não deveria ter ido até ali. O nome dessa mulher é Zoe e ela indica que existe uma saída pelo sótão. Depois desse contato perturbador, Ethan volta para ver o corpo de Mia, mas ela já não estava mais ali. Mesmo sem entender nada, Ethan restaura a energia daquela casa com um fusível que estava fora do lugar. Mas ao seguir em direção ao sótão, Mia reaparece. Ela diz que tá tudo bem, ela estava bem. E de repente, ela se transforma mais uma vez e o ataca. Só que dessa vez, com uma chave de fenda, ela prende Ethan na parede, atravessando a sua mão. E imediatamente, ela busca uma motosserra. Possuída, ela ataca e decepa o braço de Ethan, o amputando. Ethan estava sangrando muito e Mia, descontrolada, sai dali. Isso o libera pelo menos para correr até o sótão tentando achar uma saída e achando inclusive um revólver no caminho. Mas Mia, possuída, aparece mais uma vez. E Ethan, sem ter o que fazer, a enfrenta. E depois de muitos disparos, ela aparentemente morre. Ethan tentava achar uma saída daquele inferno finalmente, mas o pesadelo estava só começando. Um homem surge de repente o nocauteando, lhe dando
boas-vindas na família. Welcome to the family, son. E assim, Ethan e Mia, inconscientes, são levados pelo homem até a casa principal. A partir daí, Ethan só tem alguns flashes de memória e lembra de alguém basicamente grampeando seu braço de volta e lhe colocando uma espécie de relógio no pulso, enquanto ele era mantido amarrado numa cadeira. Naquela noite, ele desperta, sentado numa mesa de jantar, e na sua frente estavam os Bakers. Amarrado, Ethan vê Margaret, a mãe, Lucas, o filho, Jack, o pai, e uma senhora idosa numa cadeira de rodas, aparentemente a vovó. Esse jantar parecia um pesadelo vivo. Enquanto Margaret oferecia órgãos humanos como comida podre e cheia de vermes para Ethan, Lucas, que era o rebelde da família, jogava coisas nele. Então Jack pega uma faca e corta fora o braço de Lucas, que age como se nada tivesse acontecido. A insanidade era total ali. Jack força aquela comida em Ethan, que cospe tudo, deixando Margaret irritada, porque tinha preparado aquilo com tanto carinho. Isso irrita Jack, que ataca Ethan com a faca. Mas nesse momento, o telefone toca. Era um policial que investigava o local há algum tempo. E com essa distração, os Bakers deixam Ethan na mesa de jantar. Ethan consegue se soltar destruindo a cadeira onde estava amarrado, e assim passa a procurar por uma saída, se escondendo pelos cômodos e andando até pelo subsolo da casa. Mas Jack Baker estava por ali o procurando. Jack parecia ter um corpo indestrutível, atravessando até mesmo paredes inteiras, caçando Ethan por toda parte. Inclusive, num dos momentos que Jack o alcança, ele corta a perna de Ethan, assim como tinha acontecido antes com o seu braço. E de forma sádica, Jack lhe dá uma solução médica para que ele se cure com aquilo. E juntando a sua própria perna cortada, Ethan consegue recolocá-la no lugar, e assim ele volta a andar. Tinha algo de estranho com essa regeneração acelerada de Ethan. Algo tinha acontecido com ele também. O rapaz consegue fugir de Jack pelo subterrâneo e tenta encontrar uma forma de sobreviver àquilo tudo. E numa busca por saída, ele chega na lavanderia onde o telefone toca. Mais uma vez, era Zoe, dizendo que Ethan precisava sair dali logo. Ela explica também que aquilo no seu pulso é um códex que vai indicar a sua saúde. Depois desse contato rápido, Ethan continua seguindo pelos corredores da casa, e um homem aparece numa das janelas do lado de fora. Era o tal policial que a família Baker tinha comentado. Esse era o delegado David Anderson. Imediatamente, Ethan explica que está em apuros ali, ele precisava de ajuda. Mas o delegado fica desconfiado com aquele homem aparentemente afetado dentro daquela casa abandonada, que inclusive lhe pede uma arma para se proteger. Claro que o policial não lhe entrega um revólver, mas lhe dá um voto de confiança e lhe entrega um canivete. Com isso, Ethan consegue abrir passagem para encontrá-lo na garagem, e ali eles conseguiriam finalmente sair do local. Só que, ao chegar lá, o delegado começa a questionar o que ele faz naquela casa abandonada no meio da noite. Só que enquanto isso acontecia, o portão da garagem começa a ser fechado. Sem tempo para reação, o delegado David tem uma pá atravessada pela cabeça bem na frente de Ethan. Jack Baker estava ali. Sem ter mais para onde fugir, Ethan pega a arma que o delegado David deixou cair. E agora ele precisa enfrentar Jack. Só que mesmo com tiros na cabeça, o pai da família Baker não caía. Tentando achar outra solução, Ethan consegue as chaves do carro e rapidamente o liga para atropelar Jack. Mas nada o parava. Até que o próprio Jack destrói o teto do carro e direciona o volante para uma viga. A aceleração iria matar Ethan no impacto. Só que ele consegue se abaixar a tempo, mas Jack não. E ele é empalado pelo concreto. Ethan então sai dali, e inclusive o carro começa a pegar fogo nesse momento. Só que mesmo assim, Jack se levanta.
Mesmo depois de ter sido empalado e agora em chamas, Jack estava vivo. E foi só com a explosão do carro que ele finalmente cai. Sem ter mais como sair dali pela garagem, Ethan tenta voltar para dentro da casa. Só que Jack era persistente e se levanta mais uma vez. Só que agora ele não ataca. Ele segura o revólver de Ethan contra sua própria cabeça e diz que o rapaz está prestes a ver algo incrível. E assim, Jack dispara, explodindo o seu próprio crânio. Finalmente, ele tinha parado. A ameaça maior tinha terminado. Ethan, mais tranquilo agora, volta para dentro da casa, tentando ainda encontrar uma saída, explorando cada vez mais, chegando até a sala principal, onde o telefone toca mais uma vez. Nesse momento, Zoe diz que ela é parte daquela família. Zoe Baker é filha de Margaret e Jack Baker, e é irmã de Lucas. Só que, sem dar mais detalhes, ela diz para que Ethan encontre as chaves para destrancar a porta que dá até o quintal daquela mansão. E ali, ela lhe daria mais explicações. Procurando então por todos os cômodos da casa, Ethan se depara em alguns momentos com aquela senhora idosa sentada numa cadeira de rodas, sem reação nenhuma. Aquilo era muito bizarro. No andar de cima, Ethan encontra uma outra fita VHS com o título Mia, e imediatamente ele a assiste. Mia tinha feito uma gravação logo depois do conflito entre eles. Ela diz que não era ela. Tem muita coisa que ele ainda precisa saber sobre o que realmente está acontecendo. Só que antes de falar mais qualquer coisa, a mãe, Margaret, a encontra. Mia tenta fugir indo para a casa antiga, se esgueirando pelos corredores, enquanto Margaret diz que ela não pode negar o dom que lhe foi dado. Mia tenta fugir até pelo subsolo da casa, onde encontra uma foto dela própria ao lado de uma garotinha. Mas nesse momento, ela é capturada. E assim, a gravação termina. Mia ainda estava viva e Ethan precisava salvá-la. Só que enquanto Ethan continuava buscando as chaves para sair dali, ele tem uma péssima surpresa. Jack estava de volta. A coisa incrível que Ethan iria ver é o nível da sua restauração. Nem um tiro na cabeça, nem explodindo seu crânio, Jack Baker não seria destruído. Tudo isso graças ao dom que a sua criança lhes deu. Ethan corre e tenta se esconder por aquela mansão, procurando logo as chaves para sair. O bom é que ele vai encontrando até mesmo armas mais fortes para se proteger, como uma shotgun, por exemplo. O ruim é que ele não esperava encontrar coisas ainda piores do que Jack Baker. Andando pela casa, Ethan encontra um cômodo cheio de um tipo de gosma preta, um tipo de infecção, um tipo de mofo. E dali surge uma criatura assustadora. Era um mofado. Como se a família Baker não fosse o suficiente, existiam novas ameaças agora. Mas pelo menos com tiros, as criaturas eram destruídas. Continuando a sua busca, Ethan vai até a sala de dissecação, onde encontra finalmente a chave necessária para sair da casa. Só que ela é tomada do outro lado da sala por Jack Baker. Ethan então dá a volta e encontra a chave pendurada num tipo de gancho. Ganchos inclusive que mantinham corpos embrulhados. E quando Ethan vai pegar a chave finalmente, ele é surpreendido. Jack estava esperando. Jack chuta Ethan para a parte de baixo daquele local e parte para cima dele com um tipo de machado. Mas mesmo Ethan se defendendo e disparando com a sua shotgun, Jack se regenerava. Até que ele pega uma espécie de serra dupla, liberando o caminho para que Ethan conseguisse uma motosserra também. E assim o confronto fica ainda mais intenso. Ethan precisa atacar muito, mas Jack se restaura toda vez.
Até que, sem dar chance para sua regeneração, Ethan o ataca com toda a energia da motosserra e sem tempo para restauração, Jack basicamente explode. Não tinha sobrado praticamente nada dele. E assim, Jack Baker finalmente é destruído. Finalmente, com a chave para sair dali, Ethan volta até a sala principal, inclusive encontrando a senhora idosa mais uma vez pelos corredores da casa. Mas, a ignorando, ele chega até a porta que vai levá-lo até a saída dos fundos da grande mansão. No quintal, existe um trailer. Aquele trailer era de Zoe. Inclusive, tinha algumas anotações dela, dizendo que se sentia estranha e talvez ficaria igual aos seus pais, por isso ela precisava do soro. E tudo isso era culpa de uma garotinha que estava com Mia. Então Mia deveria saber de algo. Nesse momento, o telefone do trailer toca. Era a própria Zoe, que faz algumas revelações. Os Bakers foram contaminados, mas ela aparentemente era mais resistente a essa infecção e ainda mantinha sua sanidade. Assim como Mia, que lutava contra isso e tentou ajudá-la por um tempo. Inclusive, o códex que Ethan usava agora era dela, só que Mia estava sucumbindo aos poucos. Para conseguir sair daquele lugar, elas precisam ser curadas antes. Elas precisam de um soro que vai eliminar essa infecção do seu corpo. Só que a mãe dela escondeu os ingredientes para isso na casa antiga, que fica do lado da casa principal. Então Ethan deveria consegui-los de volta para salvar a sua esposa e para que todos pudessem sair dali finalmente. Ethan vai até a casa antiga, que inclusive era o mesmo local onde Mia gravou aquela fita para ele. Ali, ele investiga o local que estava cheio de insetos gigantes e até encontrando uma espécie de lança-chamas, ele consegue destruir alguns ninhos de vespas pelo caminho. Avançando, ele encontra a própria Mia atrás de uma porta trancada e ele diz que precisava entender o que estava acontecendo de verdade. O problema é que Mia sabe que tem muita coisa errada, mas a sua mente está afetada. Ela não lembra direito de tudo que houve nesses 3 anos. Só que antes de falar mais qualquer coisa, Lucas aparece a levando dali. Ethan continua, se escondendo de Margaret pelo caminho e encontrando as chaves de acesso. Principalmente a que lhe dava acesso ao 2º andar, a um quarto que Margaret guardava. Mas quando ele parte para lá, a própria aparece. Margaret ataca Ethan, que é jogado para trás, quebrando até mesmo o chão, fazendo um buraco onde ele cai. Mas o rapaz consegue se defender disparando contra a mulher possuída. E assim, ela é derrotada e deixada caída no mesmo lugar onde ela se transforma no tipo de gosma mofada. Depois do susto, Ethan pode agora finalmente continuar. E no quarto de Margaret, ele encontra o que precisava. Um dos itens para a criação do soro. Era um tipo de cadáver desidratado. E aquilo era a base dos ingredientes. Mas faltava a cabeça e um braço da série D para a confecção total do antídoto. Parecia bizarro, mas Zoe tinha a tal cabeça desidratada. Então Ethan precisava encontrar a outra parte. O tal braço, que estava numa sala secreta atrás de um dos quartos da casa velha. Mas para seguir, ele precisaria de uma lanterna específica que estava em posse de Margaret. Só que quando Ethan volta para ver o corpo da mulher, ela não estava mais lá. E Ethan só consegue ver um braço pegando a sua lanterna e a levando por túneis subterrâneos. Ethan não tinha o que fazer. Ele precisava daquilo para o soro. Então ele segue pelo mesmo túnel, onde vê uma criatura bizarra, como se fosse uma aranha humanoide gigante. Ethan continua e sai daquele túnel bem em frente a uma velha estufa. E nesse lugar, ele vê o que era aquela aranha humanoide. Era a própria Margaret. Ela estava toda deformada, parecendo realmente uma mistura de aracnídeo com inseto mutante. Ethan usa todo o seu arsenal disponível, desde a shotgun, pistola,
principalmente o lança-chamas e até mesmo uma nova arma conseguida, o lança-granadas. E atacando como se ela fosse uma colmeia ambulante, Margaret é finalmente derrotada e o seu corpo calcifica, entrando num tipo de desintegração instantânea. Margaret tinha sido totalmente destruída. A ameaça foi finalmente controlada. Mas esse não era o fim de tudo. Ethan precisava continuar a sua jornada. Com a lanterna de Margaret em mãos, ele volta para a casa antiga e encontra atrás do altar da mãe um quarto de criança com bonecas e desenhos espalhados como de uma garotinha em volta de uma família e o desenho de um navio quebrado. E por uma passagem escondida, ele encontra um pequeno corpo desidratado e destaca o seu braço. E pelas anotações encontradas inclusive, Ethan entende que esses corpos mantêm material genético importante para a criação do soro. Mas ao sair dali, ele percebe que estava sendo observado por uma garotinha que foge imediatamente. Ethan continua e conversa com Zoe pelo telefone mais uma vez, indicando que tem tudo o que precisa e combinam de se encontrar no trailer no quintal da casa grande. Só que quando ele chega lá, Zoe não estava ali. E em vez disso, ele recebe uma ligação de Lucas, o irmão dela, dizendo que Mia e Zoe estão com ele agora. E se Ethan queria vê-las vivas, ia precisar participar dos seus joguinhos. Lucas é um sádico, também infectado, mas aparentemente resistente a isso. Talvez essa infecção só tivesse potencializado a sua personalidade maníaca. Ethan então passa pelas suas charadas bizarras, encontrando uma chave no que restou do corpo do delegado David, por exemplo. E com novos acessos, ele consegue entrar nos quartos antes fechados. Inclusive um deles era o quarto daquela velha senhora idosa. Outro era o quarto do próprio Lucas. E investigando por ali, Ethan encontra mais uma fita VHS com o título Feliz Aniversário. Essa fita tinha sido gravada por Clancy, o cinegrafista do Silvergator, que tinha sido pego no começo de tudo. Na verdade, ele passou muito tempo naquele lugar sendo torturado, até que por fim caiu nas mãos de Lucas e dos seus joguinhos sádicos. Ele teve que atravessar uma série de quebra-cabeças no celeiro, onde precisava colocar uma vela num bolo de aniversário. Mas quando ele conseguiu fazer isso, o local já estava cheio de gás e explodiu, matando Clancy queimado. Então depois de ver isso, Ethan vai até o celeiro como indicado por Lucas e atravessa por várias armadilhas, bombas implantadas e até mesmo novos mofados evoluídos. Até que ele encontra o próprio corpo de Clancy carbonizado, com a senha da passagem onde Ethan deveria ir, dizendo que ele seria o próximo. Só que Ethan já tinha visto o que houve com Clancy e sabia como passar esse desafio sem encher o local com gás. E assim, ele frustra os planos de Lucas, que, por uma rachadura numa das paredes ao lado do bolo que deveria matá-lo, joga uma dinamite. Mas Ethan a devolve, explodindo toda aquela parede. Atrás dela era o local onde Lucas assistia e coordenava os seus joguinhos sádicos. Mas com Ethan o superando, Lucas foge dali deixando tudo para trás. Inclusive deixando a cabeça da série D, que estava em posse de Zoe e era o ingrediente final para a criação do soro. Com a fuga de Lucas, Ethan chega até o pier, do lado desse lugar, onde Mia e Zoe estavam sendo mantidas presas. E ali, ele finalmente conhece a filha da família Baker. Ethan liberta as duas e dá os ingredientes para Zoe, para que ela consiga extrair os líquidos e fazer o soro finalmente. E com isso, ela consegue 2 amostras, uma para ela e uma para Mia. Só que quando Ethan pega aquelas amostras, uma imensa ameaça aparece. Jack Baker, o pai da família Baker, não tinha morrido ainda. O seu nível de restauração era realmente impressionante.
Mesmo tendo sido praticamente inteiro destruído antes, ele estava de volta agora como um monstro mofado gigantesco. Ethan usa todo o seu arsenal, e com alto dano, assim como aconteceu com Margaret, Jack finalmente é derrotado. Mas nem isso era o suficiente, ele ia continuar se regenerando. Jack desperta mais uma vez e pega Ethan enquanto ele tentava sair dali. Então, sem outra opção, Ethan usa uma das amostras do soro no corpo de Jack. Isso iria acabar com a sua restauração, e assim, finalmente, o corpo de Jack é calcificado. A ameaça tinha sido contida. O problema é que agora só restava uma única dose do soro, mas Mia e Zoe estavam infectadas. Essa difícil decisão fica nas mãos de Ethan. Zoe tentou ajudar, criou o soro e conhecia o lugar para fugir dali melhor do que ninguém. Mas Ethan usa a cura na sua esposa. Ele tinha ido até ali por ela, passou todo esse inferno por Mia e precisava sair dali com ela. Assim, só os dois usam um dos botes parados naquele pier para ir embora, atravessando o pântano que cercava a fazenda dos Bakers, deixando Zoe para trás. Ethan vai embora com Mia, mas dizendo que vai mandar ajuda para Zoe. Mas ela, com raiva, diz para que os dois vão embora logo dali. Mesmo com o peso na consciência de ter deixado Zoe para trás, Ethan tenta conversar com Mia, pedindo para que ela lhe conte o que houve, perguntando se ela teve algo a ver com tudo isso. Mas ela jura que não lembra direito das coisas. Só que logo em seguida, a conversa é interrompida. De alguma forma, existia um navio quebrado ali no meio do caminho. Talvez o mesmo navio que Ethan viu num dos desenhos de criança dentro da casa dos Bakers. E sem entender, o bote é parado. Na verdade, ele é pego por algo ou por alguém. Ethan é jogado na água e fica inconsciente, enquanto uma voz infantil chama Mia de mamãe e diz para que ela a siga. Mommy. This way. Mia acorda nos escombros do navio e vê aquela criatura mofada pegando Ethan desacordado e o levando para dentro da embarcação. Então era a vez dela resgatar o seu marido. Mia entra num navio quebrado, todo destruído e abandonado. Só que, pelos corredores daquele lugar, Mia começa a ter visões bizarras, como se fossem lembranças do passado. E numa dessas lembranças, ela vê a garotinha. Ela vê Evelyn. Ela estava ali, assombrando Mia, perguntando se a sua mamãe estava recuperando as suas memórias, dizendo que ela prometeu que poderiam ser uma família. Evelyn desaparece e Mia continua seguindo em frente, tentando entender e encontrar respostas, vasculhando aquele local, que estava cheio de mofados também. Ela inclusive encontra uma arma e na sala de comunicação encontra a própria Evelyn a esperando. Na verdade, a esperando na sua cabeça, dizendo para que ela assista uma fita que deixou ali, porque ela precisava se lembrar. Elas precisavam se tornar uma família mais uma vez. Então, sem opção, Mia assiste aquilo. Uma gravação do seu próprio passado. Há 3 anos, tudo isso começou. Mia começou a trabalhar como pesquisadora e supervisora para um grupo misterioso especializado em produção de armas biológicas, chamados apenas de Conexões. Mas isso era mantido em segredo até do seu marido Ethan. Mia dizia que fazia trabalhos como babá, e em 2014 seria enviada para um desses trabalhos por algum tempo. Na verdade, ela tinha sido enviada para um navio chamado Annabelle, onde ela trabalharia no projeto E001. Essa arma, do tipo E, consistia em manipulação mental, ou seja, uma arma que neutralizava combatentes em larga escala com um mínimo de contato direto. A
A arma poderia usar um tipo de mofo, que quando instaurado no corpo de uma pessoa, ela iria sucumbir às ações do seu comandante. Esse tal mofo, ou fungo, era chamado oficialmente de Mutamiceto. Muitos desses testes foram feitos. Muitas pessoas morreram. Mas uma garotinha sobreviveu e respondia bem a esses experimentos. O nome da garotinha era Evelyn. A garotinha cresceu sempre em laboratórios, sem uma família. Mas para mantê-la sob controle, Mia precisava fingir como se fosse a sua mãe. E o diretor Alan Droney, dessa mesma divisão de operações especiais, agiria como o seu pai. Só que organizações inimigas queriam esse experimento também, e Evelyn precisava ser mantida em segurança. Por isso, precisava ser levada para uma base escondida na América Central. E esse era o tal trabalho de babá que Mia tinha que fazer nesse momento, sem que Ethan soubesse da verdade. O problema é que a rota do navio passou por uma forte tempestade, por um furacão, e isso deixou Evelyn instável. Ela atacou Alan, passou a infectar os tripulantes, passou a produzir aquela gosma de fungos, transformando todos ali em mofados, manipulando as suas ações. Mia usava aquele códex, e ela era mais preparada do que se imaginava. Altamente armada com metralhadoras, Mia deveria rastrear Evelyn e descartá-la caso a missão fosse comprometida. Para isso, ela tinha um frasco de uma amostra do tecido de Evelyn, da arma tipo E. Um frasco com a inscrição E001. E é isso o que ela tentou fazer. Mia confrontou toda a tripulação de mofados, encontrando Alan mortalmente ferido, onde Evelyn o calcifica e o mata bem na sua frente. E nesse instante, ela surge infectando a própria Mia com o Mutamiceto. Percebendo que Evelyn tinha saído do controle, aquela arma biológica altamente letal e instável, Mia se desespera. Então na sala de controle do navio, ela tenta enviar um e-mail com um vídeo para Ethan dizendo que ela mentiu e que ele não deveria procurá-la, para que Ethan ficasse longe. Só que Evelyn já tinha conseguido infectar Mia nesse ponto e controlava algumas ações. Então o vídeo que ela enviou não foi pedindo para se afastar, e sim pedindo para ir encontrá-la. Um vídeo que só chegou para Ethan 3 anos depois e iniciou toda a sua jornada. Depois do vídeo, Mia segue no navio e encontra Evelyn descontrolada, dizendo que elas vão ficar juntas para sempre agora, como uma família. E com seus poderes bizarros, o navio é despedaçado e pelo furacão é levado até aquelas águas na Louisiana. Ali próximo viviam os Bakers, uma família tranquila e pacífica. Os Bakers eram boas pessoas. Mas Jack encontrou 2 garotas na beira do pântano, Evelyn e Mia. Os Bakers as abrigaram e foi aí que o pesadelo para eles começou. Evelyn infectou todos e criou a sua própria família distorcida. Mia, ainda resistindo um pouco à manipulação, tentava encontrar formas de sair dali junto de Zoe, que também era mais resistente a Evelyn. Mas em 3 anos, elas nunca conseguiram fugir desse pesadelo. Depois de assistir toda aquela gravação, Mia recupera todas as memórias desses 3 anos. E então Evelyn lhe pergunta se agora podem finalmente voltar a ser uma família. Mas Mia nunca foi a sua mãe. Ela não é a sua família. Com isso, Evelyn diz que não precisa mais dela então. Mia continua seguindo por aquele navio e encontra Ethan desacordado e preso no meio do Mutamiceto nos depósitos da embarcação. Mas Evelyn, que agora não quer mais que ela seja da sua família, estava pronta para atacar e acabar com a sua mãe. Durante a sua prisão dentro do mofo, Ethan tem um tipo de visão ou lembrança dele conversando com Jack Baker calmo e são, sentado ao lado da sua filha Zoe. Jack explica para Ethan que nenhum membro da família era realmente um assassino psicótico,
Mas Evelyn assumiu o controle das suas mentes, dizendo que era o seu presente, o seu dom. E ela os transformou naqueles monstros. Então Jack implora para que Ethan liberte a sua família. Esse foi um pequeno lapso de sanidade de Jack antes do jantar que deu início ao pesadelo de Ethan. Inclusive, isso mostra que Ethan também tinha sido pego pelo Mutamiceto naquele momento. Por isso, aquele braço e aquela perna amputadas se regeneraram muito rapidamente. Mia consegue resgatar Ethan dali e imediatamente lhe entrega a amostra de tecido de Evelyn, aquele frasco com o E001, e ela o afasta, ficando trancada dentro daquele navio, sendo reinfectada por Evelyn, implorando para que Ethan mate aquela garota. Ethan consegue sair do navio e próximo dali encontra uma mina de sal abandonada. Mas antes de chegar nela, na cabana de acesso, ele ouve contatos por um rádio. Pareciam forças especiais que faziam buscas por sobreviventes na fazenda Baker. E indicavam que Lucas continuava desaparecido e fazendo contato com alguém de fora. Essas forças especiais poderiam ser a ajuda que Ethan precisava para sair dali. Então ele tenta atravessar aquelas minas até a sua saída na superfície. Mas ao atravessar aquele local, além de encontrar vários mofados, Ethan encontra também armadilhas. Alguém usava aquilo como um laboratório. E num desses locais, ele encontra fotos dos experimentos com a arma biológica tipo E. Fotos dos terríveis experimentos que transformaram Evelyn naquele monstro. Assim, Ethan descobre e entende tudo o que está acontecendo naquele lugar. Tudo o que aconteceu com os Bakers. Alguém que usava aqueles laboratórios deixou anotações, inclusive indicando que tinha recebido uma cura e estava livre do controle de Evelyn. Esse era um informante da tal organização Conexões. Esse era Lucas. Ele fazia reportes para a organização e Ethan lê todos. Num deles, Lucas conta como Evelyn capturou a todos da família e como até atraía e capturava pessoas externas. Mas a garotinha estava passando por mudanças, ficando enrugada e com cabelo branco. E ele não sabia se aquilo era normal ou algum efeito do Mutamiceto no seu corpo. A infecção de Evelyn tinha vários níveis, podendo ir desde uma simples regeneração, passando por alucinações, controle total e transformação do corpo. Naquele laboratório improvisado, Ethan encontra um equipamento capaz de criar uma necrotoxina capaz de destruir o tecido mofado. Um soro que iria destruir por completo o Mutamiceto. E usando a amostra que recebeu de Mia, aquela amostra com o E001, Ethan cria uma cura. Ethan segue em frente, acabando com vários monstros que sobraram por ali e finalmente encontrando uma saída até a superfície. Essa saída levava de volta até a casa de hóspedes da fazenda dos Bakers, o local onde tudo isso começou. O local onde Mia disse que tinha uma passagem que tinha desaparecido. E essa era a passagem para as minas de sal. De volta ali, Ethan relembra como tudo começou, como foi atacado por Mia, mas percebendo agora como as ações da sua esposa eram controladas por Evelyn. E agora Ethan é realmente confrontado pela garotinha nas suas visões. Só que ele tinha a E-necrotoxina que acabaria com ela finalmente. Mesmo alucinando, Ethan segue até o sótão daquele lugar onde finalmente encontra a Evelyn. E ela faz de tudo para mantê-lo longe. Mas Ethan continua, até que por fim a alcança e lhe injeta o soro. O Mutamiceto foi controlado e Evelyn foi parada. Mas essa aparência de garotinha de 14 anos era só a aparência na cabeça de Ethan. E sem mais a sua influência, a verdadeira Evelyn é revelada. Era
a velha senhora na cadeira de rodas. Aquela não era uma idosa ou a vovó da família Baker. Era Evelyn com os efeitos do Mutamiceto. E antes de realmente ser destruída, ela chora e pergunta por que todos a odeiam. Ela só queria uma família. Evelyn, no fundo, não foi culpada disso. Evelyn foi uma vítima pega pelos experimentos que a transformaram nesse monstro. E nesse instante, ela se torna uma gosma de Mutamiceto e juntando todo aquele mofo, todos aqueles fungos, ela cria um monstro imenso que destrói a casa inteira. Ethan dispara com todo o arsenal, mas não era suficiente. Até que as forças especiais que estavam por ali surgem e jogam uma arma para Ethan. Uma Albert 01, carregada com munição especial. E com a potência dessa arma, Evelyn finalmente sofre dano suficiente para ser calcificada e deteriorada. Assim, a arma biológica E001, a grande causadora desse inferno, é destruída. Nesse momento, o helicóptero das forças especiais se aproxima para o resgate. E o líder daquele esquadrão vai até Ethan e diz que está feliz em encontrá-lo. Esse era o agente Redfield. Chris Redfield. Ethan e Mia foram resgatados com vida e agora levados a salvo no helicóptero dessas forças especiais. As forças especiais da Umbrella. Mas diferente do logo anterior da Umbrella, que era vermelho, esse era azul. Ethan e Mia serão tratados, e Ethan reflete como eles não são as únicas vítimas. Os Bakers também foram. Vítimas de organizações que criaram a arma biológica E001. Mas a Neo Umbrella estava ali para limpar essa bagunça agora, dando para Ethan e Mia uma nova chance. Uma nova vida. Esse era o fim da jornada de Ethan. Mas ainda haviam assuntos inacabados, e um deles era Lucas. Depois de deixar Ethan e Mia a salvo no seu helicóptero, Chris Redfield fica ainda na fazenda dos Bakers e vai até as minas de sal. Ele não pode deixar Lucas Baker fugir. Lucas, esse tempo todo, trabalhava para tal Conexões, lhes entregando os reportes naqueles laboratórios das minas, contando o que acontecia com Evelyn e com a sua própria família. Isso em troca do imunizante para o mofo. Chris é um agente da BSAA, uma agência contra o bioterrorismo, e agora ele está junto a uma nova empresa, uma reformada Umbrella Corporation, que tenta desfazer as atrocidades que a Umbrella anterior fez como empresa farmacêutica. Essa era a Neo Umbrella. Chris entra nas minas e procura por outros agentes que entraram antes dele, mas Lucas tinha deixado várias armadilhas ali. Inclusive Chris cai numa delas, quando o próprio Lucas lhe coloca uma bomba presa no seu braço esquerdo. Mas mesmo assim, Chris continua avançando, acabando com os mofados que restavam e tentando resgatar os seus companheiros capturados, mas eles acabam sendo mortos pelas armadilhas também. Cansado disso, Lucas ativa a bomba no braço de Chris, só que o agente consegue encontrar uma forma de desarmá-la. Mesmo que para isso ele tenha que acabar com um mofado gigantesco no meio do caminho. E com o nitrogênio líquido, ele a congela e a destrói. Assim, imparável, Chris continua avançando por aquelas minas até encontrar um laboratório secreto de pesquisas da Conexões, onde encontra Lucas. O laboratório estava um caos. Um massacre tinha acontecido ali. Todos os pesquisadores da Conexões que existiam estavam mortos agora. Lucas os matou porque ele pretendia pegar toda aquela pesquisa sobre a E001 e vendê-la para outro comprador. Mas nesse momento, Chris consegue encurralar Lucas e atira nele. Só que isso desencadeia uma mutação no seu corpo. Lucas ainda tinha a infecção do Mutamiceto. O soro que ele tinha recebido só cortava a ligação de ordem de Evelyn,
Mas ele ainda tinha o fungo no corpo, e com isso, ele começa a se transformar numa criatura monstruosa. Chris Redfield já passou por Raccoon City, por vários outros momentos onde teve que enfrentar vários monstros. Então Chris o ataca com toda a habilidade e arsenal possível, e depois de muita dificuldade, ele finalmente mata Lucas. Rapidamente, Chris destrói os servidores do laboratório também e impede que as informações de Lucas fossem transferidas para o seu novo contato, o comprador dessas informações. Assim, a ameaça bioterrorista tinha sido controlada. Chris volta até a casa dos Bakers e se lamenta por tudo que aquela família passou. E ali, o seu contato diz para que ele volte até o acampamento base. Ele tinha uma ligação urgente. Acontece que a ligação urgente era sobre Zoe. Depois que Ethan curou Mia e deixou Zoe para trás, a garota acabou ficando sozinha ali no pântano e pelo mutamiceto no seu corpo, ela acabou calcificando. Mas a mutação de Zoe era diferente. Ela parecia na verdade cristalizada. 2 soldados da New Umbrella a encontraram caída nas redondezas da fazenda Baker. Só que nesse momento, Joe Baker aparece. Joe era irmão de Jack Baker, ou seja, era tio de Zoe. Joe vê aqueles soldados em volta da sua sobrinha cristalizada e pensa que isso era obra deles e os ataca, levando Zoe para sua cabana. Mas um dos soldados diz que existe uma cura para ela numa cabana com o resto do seu grupo próximo dali. Joe então vai atrás dessa cura, inclusive enfrentando mofados pelo caminho. O problema é que ao encontrar a cabana, os monstros já tinham atacado e ele só encontra metade de uma dose. E para piorar, quando ele volta para sua cabana, os mofados tinham atacado também. Joe usa a cura em Zoe. Mas aquela metade não era suficiente. Ela precisava de mais. E o soldado amarrado diz que existe mais no seu acampamento. Mas antes de continuar falando, ele é pego. Um mofado muito maior, parecendo um monstro do pântano, mata o soldado e obriga Joe a levar Zoe para longe dali. Joe deixa Zoe em segurança e busca pela base daqueles soldados, passando por monstros mofados e até jacarés gigantes afetados pela infecção daquele pântano. E quando Joe encontra um mini laboratório improvisado, ele consegue sintetizar uma cura, mas aquele monstro grotesco o encontra. Joe luta contra ele e mesmo com dificuldades o supera. Mas essa não seria a última vez que Joe o enfrentaria. Porque quando ele volta ao encontro da sobrinha, antes de poder injetar a cura, o monstro volta e leva a garota. Joe vai atrás dele pelo pântano, derrotando mais monstros mofados cada vez maiores, até que ele chega numa igreja abandonada onde encontra a garota. O problema é que aquilo era uma emboscada e o monstro que sai do pântano ataca Joey. Mas quando Joe revida, o golpeando na cabeça, ele percebe que aquela criatura é o seu próprio irmão, Jack Baker. O pai da família Baker tinha sido derrotado por Ethan, tinha calcificado, mas não tinha se desintegrado, como aconteceu com Margaret ou com a própria Evelyn, por exemplo. E agora, o que sobrou de Jack estava transformado naquela criatura bizarra. Jack joga Joey nas águas do pântano e leva Zoe com ele até de volta para a casa principal da fazenda Baker. O local tinha sido mantido em quarentena pela New Umbrella, mas foi atacado por Jack. Só que no caminho, Joe consegue pegar um tipo de manopla eletrificada de alta tecnologia do arsenal dos homens da Umbrella e com isso parte para cima da criatura que já foi o seu irmão. Na sala principal, Zoe era mantida, mas quando Joe se aproxima, Jack aparece e inicia o combate final. Os dois trocam muitos golpes, mas graças à manopla eletrificada, Joe o supera e assim finalmente Jack é derrotado. E agora, de uma vez por todas, porque o seu corpo calcifica e assim ele morre. Esse foi o fim de Jack Baker.
Joel então aplica o soro em Zoe e ela finalmente desperta. Zoe foi salva. E os soldados da Umbrella chegam nesse momento, liderados por Chris Redfield. Ele estava ali para ajudá-los. O corpo de Zoe volta ao normal, deixando só o seu cabelo esbranquiçado, mas tudo ia ficar bem. Zoe lutou por 3 anos contra aqueles monstros e finalmente tudo ia ficar bem. Nesse momento, ela agradece ao seu tio e Chris Redfield volta e lhe entrega um telefone para Zoe. Chris foi enviado atrás dela por aquela tal ligação urgente. E a mesma pessoa que o contactou agora quer falar com ela. Então Zoe escuta a voz do outro lado lhe dizendo que ele prometeu que enviaria ajuda. Esse era Ethan. E assim, apesar de ter dado a cura antes para Mia, Zoe também foi salva. Tudo agora ficaria bem, pelo menos por um tempo, porque logo os problemas poderiam encontrar esses personagens, principalmente Ethan e Mia, porque Resident Evil Village tá logo aí. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, e se você quer me ver jogando esses jogos antes de aparecerem aqui, me segue lá na Twitch. E agora sim, muito obrigado, valeu e até mais. Go tell